Bom dia! Hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre química orgânica. Agora nós vamos para uma nova função. A nova função orgânica que a gente vai estudar chama álcool. Tá? São os álcoois, né? O plural de álcool. Bom, essa função orgânica ela é uma função que apresenta de diferença um grupo funcional. E aí, a partir de então, lembra que quando a gente falou sobre os hidrocarbonetos, a gente só tinha carbono e hidrogênio. Agora, com os álcools, a gente vai ter uma função e a partir disso, a partir de todos os grupos agora, todos eles vão ter uma função específica. Esse aqui, dos álcools, apresenta uma função que a gente chama de grupo hidroxila, que é esse carinha aqui. Então ele sempre vai ficar ligado, esse é o, né? Sempre vai ficar ligado a um OH, tá? Esse sempre vai ficar ligado a um carbono saturado. Então eles geralmente são representados, por exemplo, se eu tenho um carbono, isso aqui de alguma forma ligada a um OH. E geralmente a gente utiliza, né, esse esse grupo da seguinte forma. Geralmente ele tem o prefixo, o infixo, como a gente viu nos casos anteriores, e termina com o ol, tá? Então ele vai terminar sempre com um ol, o OL no final, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha esse composto aqui, que é C ligação com com os meus, né? Aquele caso que estava ali em cima, só que completando os hidrogênios. Então, vamos supor que eu tenha assim, um caso totalmente simples, né? Então, aqui eu vou ter, lembra? Se eu tenho um carbono, isso aqui é um match. Então, se tem um carbono aqui, é um match. Se só tem ligação simples, bom, não tem nenhum tipo de ligação, né, com outro carbono, então é só ligação simples, né? Então é um an. E como é um álcool, eu coloco o ol no final, metanol. Tá? Esse aqui é o nome desse composto, o nome desse álcool, chama metanol. Sim, é aquele que a gente tem no posto de gasolina, tá? Então é assim que a gente escreve a... Desculpa, o do posto de gasolina é o próximo. É o exemplo... É esse próximo exemplo aqui. Supondo que eu tenha esse com mais um e o OH aqui. Então aqui eu tenho hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. Aqui eu tenho dois carbonos. Bom, se um carbono é match, lembra, dois carbonos é et. Então, esse aqui só tem ligação simples também, então ele vai ser o quê? Ele vai ser um et com ligação simples, álcool, etanol. Aqui sim, né? Nós temos o caso do etanol, o caso conhecido aí, tá? Então, é dessa forma que a gente dá nome para os álcools, de forma bem simples, sem nenhuma dificuldade. É só colocar o ol no final, como você colocava o O no caso dos hidrocarbonetos, e dá o mesmo tipo de nomenclatura, tá? Bom, por exemplo, vamos supor que eu tenha um caso assim, ó, que eu tenha, em vez de escrever dessa forma assim, eu vou colocar de uma forma mais simplificada, tá? Mas entenda que é exatamente a mesma coisa. Vou escrever assim, só para ficar mais compacto aqui para mim. Então, vamos supor que eu estou escrevendo assim. Estou escrevendo esse carinha aqui.
e mais um. Bom, você concorda que no mesmo caso com os hidrocarbonetos, para eu poder dar o nome para esse cara, eu preciso colocar a numeração nele, né? Então, para colocar numeração, é só ir aonde o grupo funcional, nesse caso é o álcool, teria número menor. Então, aqui seria o quê? Esse aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4. Se eu faço o contrário, né, esse grupo OH vai ficar com o número 3, então não é o que a gente quer. Então, como que eu dou nomenclatura? Ele está aqui no 2, então ele vai ser o quê? Vai ser o propan, ó, porque 1, 2, 3, 4, lembra? 1, 2, 1 é met, 2 et, 3 é prop e 4 é but, né? Então, esse aqui é o but, só tem ligação simples, an, tá no carbono 2 e é um álcool. Butan 2-ol. Esse é o nome desse compostinho que a gente tem aqui, tá bom? Então, vamos dessa forma. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, em vez dele ficar aqui, eu tivesse esse carinha aqui, esse grupo, vou copiar aqui do ladinho, ó, em vez de ele ficar assim, ele estivesse aqui, ele teria o mesmo nome, só que em vez de ser 2 aqui, isso aqui seria 1. Ou, se tivesse do outro lado, se ele estivesse... Certo? Então, é isso que dessa forma que a gente dá nomenclatura para eles. E aí, se for casos cíclicos, né? Nos casos cíclicos, por exemplo, vai ficar da mesma forma, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um caso cíclico com OH aqui, tá? Eu tenho 2, 3, 4, 5, então isso aqui é um ciclo pentanol, tá? E é isso. Então, se eu tenho isso, é assim que funciona, tá? De forma bem análoga aos casos anteriores. Se eu tiver mais do que um, e aí eu posso ter mais do que um álcool no meu, na minha formulação química, por exemplo, eu posso ter esse caso aqui, ó, que é 2 álcoois, um em cada carbono. Se eu tenho isso aqui, então eu tenho tanto no carbono 1 quanto no carbono 2. Então, eu tenho um etan, eu tenho um etano, tá? Tem um etano e com no carbono 1, 2, diol. Porque são dois, eu vou ter que fazer os termos multiplicativos, né? E das hidroxilas, tá? Então aqui são dois, então ele é diol, são dois álcools. Se eu tivesse três, seria triol e assim por diante, tá? Então, só toma um pouco de cuidado, se você tem mais do que um, você tem que fazer essa correçãozinha aí de colocar a quantidade de álcools que você tem. Tudo bem? Então, no fim, você precisa tomar cuidado, então, e para reescrever os nomes são muito parecidos, tá? Você pode pegar as classes, os hidrocarbonetos e repetir, você vai ver que exatamente é só adicionar essas, esse, falar que ele é um álcool. Bom, e aí eu vou parar por aqui,
porque na próxima aula a gente continua um próximo grupo. Então é isso, até mais e até a próxima aula.